Você acredita mesmo que as pessoas que têm mais força de vontade são aquelas que acordam 5 horas da manhã, tomam seu banho gelado, que se alimentam saudável, vão para academia e têm uma vida de sucesso? Cara, se isso for verdade, por que que existem tantas pessoas que também têm força de vontade e não saem do lugar? Então, hoje eu vou te provar que a força de vontade é uma balela, que isso não existe e o que existe de verdade é estratégia. Oi, eu sou o Marcos, eu sou uma pessoa comum, assim como você, porém eu resolvi mudar de vida e acredito que o melhor caminho para isso é o aprendizado, é o conhecimento, e tudo que eu vou estudando, vou aprendendo, eu compartilho com você nesse canal em um tom de conversa entre dois bons amigos. Então, já senta, sinta-se à vontade. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e vamos direto para o conteúdo. Eu gostaria de começar esse conteúdo contando uma história. E tem uma luz branca lá na minha cabeça que não está legal. Espera aí que eu vou ajustar. Pronto, mudei o ângulo um pouquinho, que essa luz aqui estava na minha cabeça. Mas vamos lá. Eu gostaria de começar esse vídeo contando uma breve história, tá? Na década de 60, eles fizeram um teste com crianças, né? E colocaram marshmallows no centro da sala e falaram, ó, eu vou fechar a porta, porém eu volto. Se vocês não comerem esse marshmallow até eu voltar, você vai ganhar uma porção dobrada de marshmallows. Conclusão, teve um grupo que comeu e um grupo que não comeu. Porém, eles começaram a acompanhar as pessoas que comeram o marshmallow, né? E eles chegaram à conclusão de que essas pessoas que comeram o marshmallow se tornaram pessoas mais intolerantes, que se tornaram pessoas mais obesas, né? Se tornaram pessoas menos sucedidas na vida, e que as crianças que esperaram e receberam o dobro, elas tiveram mais sucesso na vida. E com isso, os cientistas tiraram uma conclusão bem superficial, tipo, então é só ter autocontrole que você vai ter sucesso na vida. Só que o que ninguém fala é um conceito que eu achei mega interessante, que está no livro A Única Coisa, que inclusive vai ficar na descrição desse vídeo, e comprando pelo link da descrição, você vai estar ajudando o canal a comprar outros livros e assim trazer mais conteúdos para o canal. Então, é o seguinte, cara, muitos adultos não faltam por falta de força de vontade, faltam por falta de estratégia, basicamente. Muitos adultos não falham por falta de força de vontade. E para o conteúdo ficar fácil de entender, eu dividi ele em 3 partes. A primeira parte é: não gaste toda a sua força de vontade. Em qualquer dia, você tem um estoque limitado de força de vontade. Então decida o que mais importa e reserve para isso. O que isso quer dizer? Eu, por exemplo, eu estou gravando com o celular, mas imagina que eu tivesse começado essa gravação com meu celular em 5% de bateria. É bem provável que a gravação ia parar no caminho e não ia funcionar. Então, é como se a nossa força de vontade fosse uma bateria de celular. À medida que você vai usando o seu celular, e dependendo do aplicativo que você usa, mais bateria ele consome e menos ela vai durar até o final do dia. A prova viva disso é uma coisa que acontece até aqui em casa. Eu já reparei que quando a minha esposa acorda, cara, ela tá um doce com os nossos filhos, né? E aí durante o dia os filhos vão aprontando, né? Sobem na mesa, né? Colocam o pé sujo em determinado lugar, enfim. No final do dia minha esposa já tá pilhada, porque ela já gastou toda a força de vontade dela. E eu separei alguns pontos que tiram a sua força de vontade com pressão. Primeiro ponto é você filtrar as distrações. Para o seu cérebro é muito mais fácil você ficar distraído, você
ficar motivado a jogar videogame, a mexer no Instagram, TikTok, WhatsApp, tá? Você filtrar isso, tá? Rouba um pouco da sua força de vontade, né? Você gasta a força de vontade. Você resistir a uma tentação também rouba a sua força de vontade. Eu tiro até aqui a conclusão de que José, né, quando estava na casa lá de Potifar, né, e apareceu aquela mulher lá atrás dele, eu acredito que a força de vontade dele já estava lá embaixo, então ele já saiu correndo para não ter risco nenhum, deixando a capa dele para trás. Outro ponto também restringe a sua falta de força de vontade é você restringir uma agressividade, né? Às vezes você está numa situação que você deveria, às vezes, ser um pouco mais agressivo, mas você mantém a calma, assim, respira. Aquilo gasta a sua força de vontade, tá? Você suprimir impulsos, que é bem ligado ao tópico anterior, também gasta a sua força de vontade. Você fazer testes, gasta força de vontade também. Você tentar impressionar os outros, você lidar com uma situação de medo e fazer algo que você não gosta, né? Às vezes você está no trabalho que você não gosta, que você já fica desmotivado. Você gasta muito da sua força de vontade. Ponto número 2 do nosso bate-papo é você monitorar seu medidor de combustível. Existem certas coisas que você pode fazer para você maximizar a sua força de vontade. Por exemplo, quando a gente se alimenta, 1/5 do nosso alimento vai para o nosso cérebro. Então, é importante você se alimentar com proteínas, com carboidratos simples, porque eles vão te ajudar a você manter o seu cérebro alimentado e ter uma bateria mais resistente de força de vontade ao longo do dia. Então, alimente-se bem regularmente, procure dormir também e procure não restringir muito também seu sono, porque isso ajuda você a recarregar a sua bateria. E o terceiro e último ponto é você dar um horário para a sua tarefa. Por exemplo, cara, você já sabe que ao final do dia, né, você passou por várias situações onde roubaram sua força de vontade e não é muito bom que você deixe as coisas mais importantes que você deve fazer quando você está com sua força de vontade lá embaixo. Por exemplo, isso é uma coisa que eu até faço errado aqui no canal, tá? Mas é uma necessidade mesmo. Muitas das vezes eu estou gravando vídeo 1h da manhã, tá? Mas muitas das vezes é porque é a hora que eu tenho e é a hora que as crianças dormem. Eu não sei se ainda foi pro ar, mas tem vídeos que, cara, eu tô assim, falando assim e tal, paraná, paraná, paraná. Cara, dá vontade da pessoa que está assistindo dormir também. Foram alguns vídeos que eles foram até mal no canal, assim, que a retenção foi bem baixa, entende? É algo que eu tenho que cuidar. Mas, não usando o meu exemplo, mas já falando meu exemplo, eu geralmente acordo quando, né, a gente está no pico, né, da nossa força de vontade. A primeira coisa que eu faço é orar e meditar na Bíblia. É como se eu estivesse entregando para Deus o meu melhor, sabe? E assim eu tenho tido o resto do dia abençoado por Ele. Logo após isso, me alimento, vou para a academia, né, leio um pouco antes de ir para a academia e lá vou meditando, né, nas ideias de conteúdo. Aí no caminho eu vou usando a digitação por voz, vou falando, só que muitas das vezes o dia vai rolando, trabalho, aquela coisa toda, filhos, e eu só consigo gravar no final do dia, entendeu? Mas é do jeito que dá. Como eu falei em alguns vídeos anteriores, eu tenho que muitas vezes fazer mesmo cansado. E eu também entendo que a força de vontade é algo treinável. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade no início de ir para academia cedo, né? Aquela coisa de acordar cedo, né? Já levantar peso cedo. Porém, hoje já é natural. Eu já não gasto força de vontade para fazer isso, tá? E eu acredito que
com o passar do tempo, né, as coisas se tornando mais naturais, vai ser mais natural para mim gravar vídeos à noite. Agora, graças a Deus, hoje são 10h10 e eu já estou finalizando esse vídeo. E como eu sempre falo, o conteúdo não acaba aqui. Eu gosto muito de saber a sua opinião. Como eu sempre falo, é uma conversa, né? O que você está achando desses vídeos sobre o livro A Única Coisa que eu estou trazendo. Se você quiser ler junto comigo, né, o link está aí na descrição do vídeo. Comprando pelo link da descrição, você vai estar ajudando o canal a trazer mais conteúdo, porque gera receita e eu compro mais livros e assim todo mundo sai ganhando. Mesmo se você não puder comprar o livro agora, deixa um like no vídeo para ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas. Pessoal, fica com Deus e tchau!